Olá, carecidos internautas, ouvintes. Vamos hoje postar mais um Hangout. Vamos tratar de um assunto que se denomina decálogo, né? Pertinente à teologia ou à religião. Então vamos lá. Eu vou tirar o vídeo para que a minha voz não fique defeituosa, ok? Muito bem. Os Dez Mandamentos, ou o Decálogo, é o nome dado ao conjunto de leis que, segundo a Bíblia, teriam sido originalmente escritos por Deus em tábuas de pedra e entregues ao profeta Moisés, tábuas da lei. As tábuas de pedra originais foram quebradas, de modo que, segundo Êxodo 34:1, Deus teve de escrever outras. Encontramos primeiramente os Dez Mandamentos em Êxodo 22:17, é repetido novamente em Deuteronômio 5, do 6 ao 21, usando palavras similares. Decálogo significa 10 palavras, Êxodo 34, 28. Estas palavras resumem a lei dada por Deus ao povo de Israel no contexto da aliança, por meio de Moisés. Este, ao apresentar os mandamentos do amor a Deus, os 4 primeiros, e ao próximo, os outros 6, traça para o povo eleito e para cada um em particular o caminho de uma vida liberta da escravidão do pecado. De acordo com o livro bíblico de Êxodo, Moisés conduziu os israelitas que haviam sido escravizados no Egito, atravessando o Mar Vermelho, dirigindo-se ao Monte Horebe, na península do Sinai. No sopé do Monte Sinai, Moisés, ao receber as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos de Deus, estabeleceu solenemente um pacto ou aliança com Yahvé e o povo de Israel. Os 10 mandamentos. O texto bíblico, o segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 20, de 1 a 17, os 10 mandamentos. Primeiro, então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Segundo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Terceiro, não terás outros deuses diante de mim. Quarto, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Quinto, não te encurvarás a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Sexto, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Sétimo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Oitavo, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Nono, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Décimo, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. 11º, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. 12º, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. 13º, não matarás. 14º, não adulterarás. 15º, não furtarás. 16º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 17º e último versículo do capítulo 20 de Êxodo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Os 10 mandamentos repetem-se em Deuteronômio 5, de 1 a 21.
Então, essa leitura nós fizemos do Êxodo, do livro de Êxodo, né? Segundo livro do Pentateuco, capítulo 20, do versículo 1 ao 17. Estão contidos aí os 10 mandamentos. E também eles se repetem em Deuteronômio 5, de 1 a 21. Torá. Os 10 mandamentos foram entregues no Monte Sinai ao povo hebreu por Deus através de Moisés, separadamente do restante da Torá, que significam ensinamentos. De acordo com a Bíblia, os mandamentos escritos nas 2 tábuas da lei foram escritas pelo dedo do próprio Deus, sendo que os demais foram ditados e escritos em pergaminhos por Moisés, e ambos falados diretamente ao povo, em hebraico, língua original dos mandamentos. O número de letras dos 10 mandamentos é equivalente a 613, o número total dos mandamentos da Torá. Divisão dos mandamentos. Os versículos 2 ao 17 são a divisão natural dos 10 mandamentos. Flávio Joséfo separa o versículo 3 com o primeiro mandamento, o versículo 4 a 6, como o segundo mandamento. O versículo 7 é o terceiro mandamento. Os versículos 11 ao 11 são o quarto mandamento, o mais longo, e os versículos 12 a 17 são o quinto ao 10º mandamento, um versículo para cada mandamento. Antiguidades Judaicas, volume 3, capítulo 5, parágrafo 5. Outros, inclusive Agostinho, consideravam os versículos 3 a 6 como um só mandamento, ignorando o versículo 4, mas dividiam o versículo 17 em 2 mandamentos, o 9º a respeito da cobiça da mulher alheia e o 10º contra cobiçar os seus pertences. A divisão de Agostinho foi adotada pela Igreja Católica Romana. Cristianismo. Os cristãos reconhecem no Decálogo uma importância e um significado basilares. Algumas igrejas ordenam a sua completa observância, outros enfatizam a importância de seguir seus princípios, pois creem que Cristo resumiu todos os mandamentos no amor a Deus e ao próximo. Jesus interpreta a lei do amor da seguinte maneira: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, em algumas traduções entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É importante ressaltar que esse verso é uma citação de Jesus referindo-se ao capítulo 6, verso 5 de Deuteronômio. Catolicismo. Os 10 mandamentos ou decálogo é a síntese da antiga lei de Deus. A nova lei ou a lei de Cristo exposta no Sermão da Montanha é a base e fundamental da moral católica. A Igreja Católica exige aos seus fiéis o cumprimento obrigatório destas regras. Segundo as próprias palavras de Jesus, quem ouve os seus mandamentos e os coloca em prática tem a vida eterna. Mateus 19, versículos 16 ao 21. Quem ama Cristo guarda os seus mandamentos, e o maior de todos é o amor. O povo mostra a sua presença com Deus com gratidão à sua iniciativa de amor. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Além dos novos mandamentos da lei de Cristo, existem também os mandamentos da Igreja Católica Romana. Estes mandamentos encontram-se no Catecismo da Igreja Católica e foram inspirados nos 10 mandamentos e enunciam deveres fundamentais do homem para com Deus e para com o próximo e para com a Igreja, e que ao todo são 10. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não usar o santo nome de Deus em vão. Terceiro, lembra-te do dia de domingo para o santificar. Quarto, honrar pai e mãe e os outros legítimos superiores. Quinto, não matarás. Sexto, guardar castidade nas palavras e nas obras. Sétimo, não roubar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo. Oitavo, não levantar falsos testemunhos. 9. Guardar castidade nos pensamentos e nos desejos. 10. Não cobiçar as coisas do próximo. Segundo o judaísmo, a transgressão de apenas um dos 613 mandamentos da lei infringe toda a lei, porque é um conjunto orgânico e indissociável. E a pessoa que o infringiu cometeu pecado, como está escrito em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos.
Por isso a diferença dos dois pactos na aliança, na antiga aliança firmada na lei, não havia perdão da culpa. E na nova aliança, através do sangue de Cristo, temos o perdão dos pecados através da graça de Cristo, que resgatará o pecador da maldição da lei. Tabela comparativa. A passagem dos mandamentos no Êxodo contém mais que 10 afirmações, totalizando 14 ou 15 no total, enquanto a própria Bíblia assina a contagem de 10, usando a frase hebraica Aseret Hadvarim, traduzida com as 10 palavras, afirmações ou coisas. Esta frase não aparece nas passagens usualmente apresentadas como sendo os 10 mandamentos. Várias religiões dividem os mandamentos de modo diferente. A tabela abaixo aponta essas diferenças. Divisão dos 10 mandamentos por religião ou denominação. Então nós temos o mandamento em relação a judaico, anglicano, presbiteriano e demais protestante, ortodoxo, católico, romano, luterano, adventista do sétimo dia. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, judaico. 1. É o primeiro, né? Anglicano, presbiteriano e demais protestantes. Prefácio. Amar a Deus sobre todas as coisas e não terás outros deuses além dele. Ortodoxa 1. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo. Igreja Católica, católico, romano e luterano. Amar a Deus sobre todas as coisas, baseia-se do 1º ao 4º versículos, né? Não terás outros deuses além dele, judaico, no 2º versículo, e não farás para ti nenhum ídolo, também judaico, 2º versículo. Não terás outros deuses além de ti, anglicano, presbiteriano e demais protestantes, versículo 1º. Não terás outros deuses além dele, né? Nós já falamos aqui. Adventista do sétimo dia, 1º. Não farás para ti nenhum ídolo. Nós temos aqui o 2º versículo em relação aos judaicos, ao judaísmo. Nós vamos ter aqui, não farás para ti nenhum ídolo, 2º versículo anglicano, segundo os anglicanos, presbiterianos e demais protestantes. Não farás para ti nenhum ídolo, ortodoxa, 2º versículo. Na Igreja Católica Romana e Luterano já dissemos, né? Não farás para ti nenhum ídolo, adventista, versículo 2. Não dirás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, judaico, versículo 3, anglicano, presbiteriano e demais protestantes, versículo 3, ortodoxa, versículo 3, católico, romano, luterano, versículo 2, adventista do sétimo dia, versículo 3. Lembra-te lembra-te do dia de sábado para o santificar. Judaico, versículo 4, sábado. Anglicano, presbiteriano e demais protestantes, versículo 4, domingo. Ortodoxa, versículo 4, domingo. Católico, romano, luterano, versículo 3, domingo. Adventista do sétimo dia, versículo 4, sábado. Honra teu pai e tua mãe. Judaico, versículo 5. Anglicano, presbiteriano e demais protestantes, versículo 5. Ortodoxa, versículo 5. Católico, romano, luterano, praticamente seria o 4º mandamento, né? Adventista do sétimo dia seria o 5º mandamento. Estou falando em versículos aqui, amados, mas são os mandamentos que para uma denominação tem um determinado dígito e para outras. Então, ao invés de versículos, são mandamentos. Não matarás, judaico, 6º mandamento. Para o anglicano, presbiteriano e demais protestantes, 6º mandamento. Para a ortodoxa, 6º mandamento. Para católico romano. Depois, então, eu vou refazer esse vídeo, não vou continuar, não.
bíblico de Êxodo, Moisés conduziu os israelitas que haviam sido escravizados no Egito, atravessando o Mar Vermelho, dirigindo-se ao Monte Horebe, na península do Sinai. No sopé do Monte Sinai, Moisés, ao receber as tábuas da lei, contendo os 10 mandamentos de Deus, estabeleceu solenemente um pacto ou aliança com Yahvé e o povo de Israel. Olá, carecidos internautas, ouvintes. Vamos hoje postar mais um Hangout. Vamos tratar de um assunto que se denomina decálogo, né? Pertinente à teologia ou à religião. Então vamos lá. Eu vou tirar o vídeo para que a minha voz não... A lei dada por Deus ao povo de Israel no contexto da aliança, por meio de Moisés. Este, ao apresentar os mandamentos do amor a Deus, os 4 primeiros, e ao próximo, os outros 6, traça para o povo eleito e para cada um em particular o caminho de uma vida liberta da escravidão do pecado. De acordo com o livro bíblico, segundo Êxodo 34:1, Deus teve de escrever outras. Encontramos primeiramente os 10 mandamentos em Êxodo 22:17, é repetido novamente em Deuteronômio 5, do 6 ao 21, usando palavras similares. Decálogo significa 10 palavras, Êxodo 34:28. Estas palavras resumem a fique defeituosa, ok? Muito bem. Os 10 mandamentos, ou o decálogo, é o nome dado ao conjunto de leis que, segundo a Bíblia, teriam sido originalmente escritos por Deus em tábuas de pedra e entregues ao profeta Moisés, tábuas da lei. As tábuas de pedra originais foram quebradas, de modo que